A referência de um componente eletrônico diz muita coisa sobre ele. Se você quiser aprender como identificar as características elétricas de um componente eletrônico através de sua referência, segue assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a referência dos componentes eletrônicos. Veja só, os componentes eletrônicos, eles possuem uma referência que essa referência indica as características elétricas do componente, as principais características elétricas do componente. E uma das características desses componentes eletrônicos está geralmente identificada pelo sufixo do componente. Então, além das características elétricas virem identificadas, não é, na referência, ainda existe o sufixo, que é muito importante na hora de você substituir um componente eletrônico por outro, mesmo que eles sejam de referências iguais. Mas se forem de sufixos diferentes, então haverá problema, como a gente vai ver aqui na sequência. Eu vou iniciar a aula de hoje identificando as características elétricas desse diodo. Ele tem escrito BZX 79B 9V1PH. Neste código está descrito o tipo de diodo, o material de fabricação, a tensão de trabalho desse diodo, a tolerância do diodo, como também o fabricante do diodo. Portanto, vamos aqui para a louça, que eu agora vou identificar essas características elétricas através dessa referência. Segue assistindo esse vídeo comigo. O primeiro componente que a gente vai analisar é exatamente esse daí. Vamos lá. A referência do componente, ela identifica as principais características elétricas desse componente. Vamos começar com esse diodo, onde ele diz o seguinte: letra B. Analisa, a referência começa pela letra B. Então nós temos aqui a letra B identificando que esse componente é de silício. Então, sempre que um semicondutor iniciar a referência pela letra B, é porque ele é fabricado com silício. Você sabe muito bem, lá da básica 2, módulo 7, que os semicondutores são fabricados com germânio ou silício. Hoje em dia, na maioria, silício. Mas para identificar qual componente é de germânio e qual componente é de silício, os fabricantes geralmente utilizam a letra B para silício e a letra A para germânio. Portanto, este diodo começando com a letra B identifica que é um diodo de silício. Então, identificação de quê? Identificação do material de fabricação. Este é um diodo de silício identificado pela letra B, silício. Pronto. Na sequência, nós temos a letra Z. Se a gente está falando de diodo, a letra Z identifica que esse diodo é um diodo Zener. Diodo Zener, você estudou no módulo 9 da básica 2, lembra disso? Então, o que é um diodo Zener? É um diodo que estabiliza tensão. Então, não é um diodo comum, não é um diodo retificador, é um diodo estabilizador de tensão. Então, a letra Z identifica que esse diodo é um diodo estabilizador de tensão, como também pode ser um diodo protetor de tensão. Então, Z de Zener. Na sequência, nós temos um código que é referente à nomenclatura do fabricante, X79. Então aqui, essa parte da descrição, ela é referente à nomenclatura do fabricante. Vamos seguir? O próximo é a letra B. Veja, nós temos no diodo
a tolerância no diodo Zener, a tolerância de trabalho da tensão Zener. Então, neste caso, ela pode ser B, C ou D. Neste caso aqui, ela vem B. E o B indica que esse diodo varia da tensão Zener mais ou menos 3%. Então, neste caso, a letra B identifica a tolerância do componente. Tolerância. E essa tolerância é de mais ou menos 3%. O próximo número, ou o próximo conjunto de números, ele identifica a tensão que o Zener estabiliza, ou a tensão que o Zener entra em condução, não é? Então, neste caso, nós temos 9V1. Então, 9,1 volt é a tensão que consegue vencer a barreira de junção desse diodo Zener. Então, quando esse diodo Zener for vencido em 9,1, ele estabiliza a tensão neste valor. Então, 9V1 é a tensão Zener, a tensão com a qual o diodo entra em condução e mantém essa tensão estabilizada. 9V1, tensão Zener. Pronto. E agora a gente finaliza com a identificação desse diodo com as letras pH, que refere-se ao fabricante, que é a Philips. Então aqui, pH de fabricante, Philips. E aí está identificado o primeiro componente eletrônico de acordo com a sua referência. Então é aquilo que a gente comentou. A referência do componente indica suas principais características elétricas. Para nós, no dia a dia, as características elétricas aqui são que nos interessa para poder a gente tanto testar o componente, como também medi-lo. São a tolerância de mais ou menos 3% e a tensão Zener, características elétricas desse componente. Então, essas no dia a dia a gente precisa conhecer, não é? Por quê? Porque se você estiver desconfiado que o problema é esse Zener, o que é que você vai fazer? Análise dinâmica. Escolher uma escala no multímetro que seja de acordo com a tensão Zener, ligar o equipamento e medir no catouro do Zener, para saber se a tensão que o Zener indica em seu invólucro é a tensão com a qual ele está estabilizando e se ela está correta lá. E a tolerância indica se aquela tensão que você vai encontrar lá, se ela está dentro da variação mínima e máxima. Portanto, de toda essa referência aqui, tecnicamente falando, tanto para substituir o componente, comprar e colocar outro, como também para testar o componente na PCI, as mais importantes são a tolerância do diodo e a tensão que o diodo estabiliza. O restante serve para conhecimento técnico, não é? Letra B, o diodo é de silícios, e letra Z identifica que é um diodo Zener, para que você imediatamente saiba de que componente você está tratando. Tranquilo? Vamos ao próximo componente agora. O próximo componente a ser identificado será este transistor bipolar de junção, com referência BC547B. Neste caso, eu vou chamar a atenção para o sufixo desse componente, que é muito importante na hora de sua substituição. Agora vamos identificar as características elétricas do transistor TBJ de referência BC547B. Vamos lá. Perceba que agora este componente ele tem uma referência composta por prefixo, radical e sufixo. E o sufixo é muito importante para este tipo de componente, como para outros tipos também. Mas como a gente está começando por ele, contendo essa estrutura de prefixo, radical e sufixo, então vamos analisar principalmente a questão do sufixo,
que é muito importante para vários tipos de componentes eletrônicos que você tem que substituir. Portanto, preste atenção no sufixo dos componentes eletrônicos, principalmente transistores, tiristores, circuitos integrados, etc. Porque o sufixo ele modifica e muito as características elétricas de um componente, como você vai ver agora na sequência. Vem comigo. Como você viu anteriormente, esse transistor tem a seguinte referência: BC 547B. Portanto, veja que ele possui essa referência, ela tem uma estrutura completa. Ela possui prefixo, radical e sufixo. Olho no sufixo, porque o sufixo modifica as características elétricas de um componente para o outro. Por exemplo, perceba, esse é um BC547B, mas você também tem o BC547 sem o sufixo B. Então já muda as características elétricas do componente. Você tem o BC547C, que já é diferente, características elétricas, do sem sufixo e do B. Também temos o A, também temos o D, tá entendendo? Então, veja, uma coisa é você tirar um BC547A da placa e colocar um BC547B. Você vai modificar as características elétricas do circuito. Por quê? Porque o sufixo ele modifica as características elétricas do componente. Ou seja, o A identifica determinada característica elétrica para esse transistor. O B já muda a característica elétrica do mesmo transistor. O C modifica a característica elétrica do transistor. O D também, e assim sucessivamente. Entendeu? Então, quando você for substituir principalmente transistores, tiristores, circuitos integrados, você preste atenção no sufixo, porque o sufixo modifica determinado parâmetro do funcionamento desse componente. No caso, como nós estamos estudando transistor, então já preste atenção daqui para frente no sufixo dos transistores que você vai substituir, porque o sufixo ele modifica uma das características elétricas do componente. Vamos identificar esse BC547B? Vamos lá. Da mesma forma que no diodo Zener, que a gente acabou de identificar, perceba que esse transistor começa com a letra B. A letra B identifica que ele é fabricado com silício. Então, aqui no radical eu tenho duas letras. A primeira letra radical não, no prefixo eu tenho duas letras. A primeira identifica o tipo de material com que o componente foi fabricado, silício. A letra C identifica que esse transistor é um transistor de uso comum. A letra C de comum é um transistor de uso geral, ele não tem um uso específico. Então é um transistor de uso geral. Você pode utilizar ele para amplificação, você pode utilizar ele como fonte de corrente constante, você pode utilizar ele como chave, entendeu? Ele é de uso comum, de uso geral. Muito bem, então está aqui, uso comum. Ok? O 547 é o radical, é o número que identifica o componente, porque eu vou ter o BC547, vou ter o BC548, vou ter o BC546, então o radical identifica que tipo de componente eu estou com ele na mão. Tranquilo? Beleza. Isso é o radical. O radical na realidade é
a referência do transistor. Referência. Que transistor você tem na mão? Ah, eu tenho um BC 546, eu tenho um BC 557, eu tenho um BC 547, entendeu? Então radical é a referência do componente. E agora vem o mais importante, que eu já chamei a sua atenção antes da gente iniciar a identificação: o sufixo. Analise. As informações do prefixo são mais informações técnicas. Já a informação do sufixo, não. Ela é informação técnica, mas que você tem que respeitar para poder substituir, já que ela influencia no trabalho que o transistor irá desenvolver no circuito. O prefixo, as informações técnicas do prefixo, elas não vão influenciar de forma direta, porque você sabe que o componente é de silício e que é para uso geral, é comum. Mas o prefixo ou o sufixo, ele vai sim modificar as características elétricas do circuito. Por quê? Porque aqui no sufixo o componente vai modificar suas características. Eu vou fazer o seguinte, vamos lá, veja só, esse sufixo é B, não é? O que é que esse sufixo modifica de um transistor para o outro? Então eu vou abrir o datasheet dele agora para a gente fazer uma consulta do sufixo de um BC547B e a gente confronta com o sufixo de um BC547C ou de um A, para que você tenha ideia do que eu estou falando em relação ao sufixo. Tranquilo? Então agora vamos ali para a TV, que eu vou abrir um datasheet, o datasheet desse transistor, para a gente identificar o que significa o sufixo B para o BC547. Vem comigo. E aqui estou eu com o datasheet do BC547B aberto na TV. Vamos identificar exatamente a questão da letra B, que é justamente o sufixo. Dê uma olhada. Aqui o datasheet identifica ganho de corrente do grupo A, B e C. Ou seja, esse ganho de corrente é relativo ao ganho DC do transistor, como você vê aqui, ó. Ganho de corrente DC. Então eu tenho ganho de corrente para o grupo A, para o grupo B, que é o nosso, e para o grupo C. Vamos ver o que muda. Neste caso, o ganho de corrente, você sabe, lá do módulo 11 da básica 2, que o ganho de corrente é especificado pelo símbolo H minúsculo, FE maiúsculo. Então, neste caso, veja, a letra B do sufixo do BC547 identifica o ganho desse transistor e que esse ganho deve estar entre 200 e 450. Entendeu? Agora perceba, se você tira um transistor BC547B e coloca no seu lugar um BC547A, note que você influencia no ganho do transistor. Influenciando no ganho do transistor, você muda as características de amplificação do sinal. Veja que esse ganho aqui do BC547A, ele inicia com 110 e vai até 220. Olha o limite máximo dele, 220. Já o BC com sufixo, o BC547B, com o sufixo B, o ganho dele mínimo é 200 e o máximo 450. Se você for substituir o B pelo C, aí é que a coisa se modifica mesmo. Perceba o início do ganho do BC547 com sufixo C, 420 e o máximo 800. Você entendeu agora o quanto o sufixo de um transistor ou de um componente eletrônico é importante? O que é que eu vou fazer agora?
Eu vou medir o ganho do nosso BC547 no multímetro digital para constatar se o ganho está entre 200 e 450, como identifica aqui o nosso datasheet. Para medir o ganho do transistor BC547B, identifique com o multímetro seus terminais coletor, base e emissor e sua polaridade, se ele é NPN ou PNP. Na sequência, selecione a escala do multímetro digital para a posição HFE. Introduza os terminais do transistor no soquete do medidor de ganho, obedecendo a polaridade e o nome dos terminais. E observe no display o valor do ganho indicado. Neste caso, 220. Perceba que 220 é o valor do ganho indicado por esse transistor no momento. E que, de acordo com o datasheet, o menor ganho que ele poderia nos indicar seria 200 e o maior 450. Então, por aqui, você já tem uma ideia do quanto o sufixo de um componente eletrônico é importante. Porque o sufixo do transistor BC547B identifica que o ganho mínimo dele deve ser de 200. E neste caso nós estamos medindo já a partir de 220, o que identifica pelo sufixo do transistor que esse ganho está em bom estado. Você percebeu a importância do sufixo para um componente eletrônico? Então tá aí a prova, né? Datasheet mostrando o que o sufixo indica, multímetro medindo o que o datasheet está indicando e a gente entendendo que o sufixo do componente eletrônico realmente é muito importante. Então, portanto, na hora de substituir um transistor, preste atenção agora no sufixo do transistor, do tiristor, do circuito integrado, ou seja lá de qual componente eletrônico nós estejamos falando. Para finalizar ainda esse assunto, nós temos aqui no prefixo desse tipo de transistor uma mudança na letra C. Por exemplo, o fabricante ele pode, ao invés de indicar a letra C, indicar a letra F. A letra F já tira o transistor de ser de uso comum. Ele já não é mais um transistor para trabalhar na área de uso comum. A letra F identifica um transistor para trabalhar na área de frequência. Já é um transistor que trabalha com RF, com radiofrequência. Então, neste caso, seria um BF. Transistor BF. Tá vendo? Então, eu teria um BF com uma referência, com um radical identificando o transistor BF 327, entendeu? Lembrando também que teria o sufixo. Aqui no lugar do F também pode vir um D de dado, ou seja, então se vier um D já muda, já não é um transistor para trabalhar na área de radiofrequência, é um transistor para trabalhar como drive, entendeu? Então aqui a gente muda o BF para BD. BD com radical, por exemplo, 140 ou com radical BD 139, entendeu? Ou seja, perceba que o prefixo ele vai mudar o tipo do componente, na realidade, essa é a verdade, né? Porque no prefixo, a letra C identifica um transistor para uso geral, letra F para radiofrequência, letra D, um transistor para funcionar como drive. Tá vendo que mudou o tipo de atuação do transistor, a área em que ele vai atuar? Já o sufixo muda a característica elétrica. Então, fique atento, fique atenta ao sufixo para não ser traído no futuro. Beleza? Pronto. Com esse aqui eu terminei. Vamos para o próximo componente? Vamos lá. O próximo componente a ser identificado é esse tiristor de referência TIC 226M. Agora eu vou lá para a lousa para poder eu identificar
esse componente junto com você. Agora vamos analisar a referência de um tiristor e identificar o que o seu sufixo significa. Lembra como é importante o sufixo dos componentes eletrônicos? Pois bem, vimos isso no transistor bipolar agora há pouco. Agora é a vez de identificar o que o sufixo de um tiristor indica para ele. Então, neste caso, o tiristor é o TIC 226M. TIC 226M. A atenção agora será voltada exatamente para o sufixo, já que o prefixo e o radical eles não influenciam diretamente no trabalho do componente. Concorda? Neste caso aqui, o prefixo ele está se referindo ao fabricante, que é a Texas Instruments Corporation. Então, neste caso aqui, apenas identifica o fabricante. Se fosse o ME, seria Motorola. Entendeu? Então, o prefixo está indicando o fabricante. O radical identifica a referência do componente. Então, o prefixo está indicando o fabricante, que é a Texas. O radical está identificando a referência, que é o 226. Por quê? Porque eu tenho um TIC 216, eu tenho um TIC 206, eu tenho um TIC 236, entendeu? Então, o radical está identificando a referência. O prefixo identifica o fabricante. O radical está identificando a referência. E o sufixo vai identificar aquela característica elétrica que é importante a gente conhecer. Por quê? Porque a gente pode danificar ou o componente ou o circuito que nós vamos colocar esse componente, caso a gente não se atente ao que o sufixo desse componente indica. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o datasheet do TIC 226M para a gente identificar o que esse M quer dizer para sua característica elétrica. Que característica elétrica é essa que a letra M identifica para esse tiristor? Entendeu? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou baixar o datasheet, abrir ele lá na TV para poder a gente identificar o que o sufixo M quer dizer de característica elétrica para ele. Tranquilo? Vem comigo. Muito bem. Agora vamos identificar o que a letra M desse tiristor de referência TIC 226 indica de característica elétrica para ele. Eu já estou com o datasheet aberto aqui na TV. Perceba que é o datasheet do TIC 226 e sua série. É um triac, ele é um triac de silício. E aqui nós temos símbolos e valores e unidade desses valores. Por exemplo, o que nós temos aqui em relação a símbolo VDRM. O que é VDRM? A VDRM é a tensão direta máxima que o componente pode suportar. E é justamente isso que aquele prefixo do TIC 226M está informando. Perceba, ele diz assim, símbolo VDRM, tensão direta máxima que eu posso aplicar entre os terminais MT1 e MT2. Então a letra M diz exatamente quantos volts eu posso aplicar entre o terminal principal 1 e o terminal principal 2. Então, se a gente volta aqui para os parâmetros, a gente vai ver que o TIC 226 com sufixo D suporta de tensão direta máxima 400 volts. Já o nosso, que é o TIC 226M, suporta de tensão direta máxima 600 volts. Você percebeu agora o quanto o sufixo desse componente ou de um componente eletrônico ele é importante? Você imagine você tirar um TIC 226N
não atentar para o sufixo N e colocar no lugar um TIC 226D. Quando você aplicar a tensão entre os terminais dele aqui, ó, ele vai explodir esse invólucro, porque para 800 volts o fabricante estará utilizando esse TIC 226N com uma tensão superior a 400. Você concorda comigo? Portanto, se você não se atenta ao sufixo do componente, você em algum momento vai provocar um acidente, não é? Ou seja, o componente pode explodir, pegar no seu rosto, enfim, em alguma parte do seu corpo. Então isso não é nada legal. Portanto, daqui para frente, sempre verifique quando você for substituir um componente eletrônico o sufixo dele. E de preferência, abra o datasheet. Se não quiser trocar um pelo outro diretamente, abra o datasheet para verificar o que o datasheet informa sobre o sufixo do componente, para que você fique inteirado daquela informação. Finalizando, o TIC 226M, o M na realidade identifica a tensão direta máxima, que é de 600 volts. Voltando aqui para a lousa, então a gente vê que o TIC 226M, o M é a tensão de trabalho máxima deste tiristor. O próximo componente a ser identificado será esse transistor digital de referência C144. Vamos analisar aqui o que a referência do DTC 144EK indica de características elétricas desse componente. Acompanhe para entender. Olha, o DT, essas duas primeiras letras do alfabeto, DT identifica que trata-se de um transistor digital, tranquilo? Então DT identifica que é um transistor digital. A letra C, ela identifica a polaridade desse transistor. Então você sabe muito bem dos vídeos anteriores que as letras C e D identificam um transistor de polaridade NPN, né? Então aqui D e T, que trata-se de um transistor digital. Letra C é relativa à polaridade do transistor. E como é C, esse transistor DTC 144 é um transistor NPN. Agora vamos à especificação do radical, que é este número aqui, 144, que é a referência do transistor digital. Veja só, esse primeiro dígito, ele identifica a característica elétrica do componente desse transistor. Por exemplo, ele identifica se o transistor é padrão ou se o transistor é um transistor de baixa tensão de VCE, por exemplo. Veja só, quando esse primeiro dígito vem com 0 ou vem indicando 1, que é o nosso caso, tá vendo? Ele vem indicando o número 1, significa dizer que esse transistor é um transistor drive padrão. É um transistor de uso comum. Mas se este dígito vem com o número 5, aí já muda de figura. É um transistor de baixa VCE. VCE você sabe muito bem que é a tensão entre coletor e emissor com o transistor desligado. Então neste caso aqui, vindo o número 5, VCE indica que esse transistor é um transistor de baixa VCE, ou seja, suporta no máximo 12 volts. Neste caso, o primeiro dígito da referência do transistor digital identifica para nós técnicos esta condição, esta característica elétrica. Se o transistor é um transistor comum, de uso geral, ou se o transistor é um transistor especificado para uma determinada função, se é um transistor de baixa tensão entre coletor e emissor. Tranquilo? Já o segundo dígito, ele indica o valor de R1. Lá dentro, você sabe que esse transistor pode ter um ou dois resistores internos, né? E sempre vai existir o R1. O R1 é aquele que fica diretamente em série com a base, e o R2 é que fica em paralelo com a junção base-emissor, não é assim? R1 em série, R2 em paralelo. Portanto, o segundo dígito dessa referência
identifica o valor de R1. Então essa identificação é feita da seguinte forma: pode vir aqui o valor 1, pode vir aqui nessa posição o valor 2, ou pode vir aqui nessa posição o valor 4. Entenda agora o seguinte: quando o valor aqui é 1, significa dizer que lá internamente o valor do resistor é 1.0. O valor de R1 é 1.0. Quando vem escrito aqui nesta posição o valor 2, é porque lá dentro, internamente, o valor do resistor R1 é de 2.2. E quando vem escrito finalmente 4 nesta posição, que é o nosso caso, o valor do resistor R1 é de 4.7. Entendeu? Então perceba que essa referência, ela não é à toa, não é? Ela é uma referência que vai nos indicando características elétricas do componente. Então, neste caso, o que é que eu já tenho? Eu tenho aqui a identificação de uma característica elétrica do transistor no primeiro dígito e a identificação do valor do resistor R1 no segundo dígito. Agora vamos passar para a identificação do terceiro dígito. O que ele indica para nós? O terceiro dígito dessa referência indica o fator multiplicativo do resistor R1. Veja só, sabemos que R1 ele pode ter valores de 1 ohm, 2,2 ohms ou 4,7 ohms. Depende do que o fabricante indicou para nós. Neste caso, 4,7. O terceiro dígito da referência identifica qual o fator multiplicativo desse resistor. Então, veja só, de posse desse conhecimento, esse fator multiplicativo pode vir como 3, pode vir como 4 ou pode vir como 5. Olha, se ele vier como 3, significa dizer que o fator multiplicativo equivale a 10 elevado à terceira. Se vier como 4, que é o nosso caso, é igual a 10 elevado à quarta. E se vier como 5, aqui na terceira posição, no terceiro dígito, equivale como 10 elevado à quinta. Portanto, perceba agora que interessante na referência de um transistor digital. Eu tenho aqui na posição desse segundo dígito aqui, o meu número é 4. Então eu já tenho 4,7 ohms. E este terceiro dígito identifica o fator de multiplicação para mim conhecer qual é o valor do resistor R1 interno. Então, veja, no terceiro dígito, no meu caso, veio o número 4. O que significa dizer que eu tenho que multiplicar o 4,7 por 10 elevado à quarta. Então, veja, 10 elevado à quarta. Tá vendo? Veja, quando eu fizer essa multiplicação, 4 vezes 7, 4,7 que digo, vezes 10 elevado à quarta, eu vou saber o valor do resistor que está lá dentro. Então, rapidamente aqui, para a gente não perder muito tempo, 4,7 vezes 10 elevado à quarta vai dar 10 mil, né? Então, vezes 10 mil. 4,7 vezes 10 mil equivale a quanto? A 47 mil ohms. 47 mil ohms. Portanto, veja, o valor do resistor R1 que está dentro desse transistor é um resistor de 47 quilo-ohms. Entendeu? Veja como essa referência ela diz muito para nós. Ou seja, mesmo que eu não tenha conhecimento ou não tenha acesso ao datasheet, que é uma coisa impossível, todo mundo tem acesso ao datasheet, mas o próprio transistor ele se revela. A referência do transistor diz para nós quem ele é, quem está lá dentro, mesmo que a gente não saiba, e aí facilita o teste, porque eu tendo esse conhecimento e aplicando essa sequência de identificação, eu simplesmente vou
selecionar a escala e medir. Perceba, estamos dizendo que esse valor é o valor de R1, né? E quando o transistor tem dois resistores dentro? Ah, tudo bem, esse valor de R1 é para R1 já. Esse valor de R1 é para R1. E se ele tiver dois, qual o valor do segundo? Aí quem vai dizer isso é a letra que vem logo após essa sequência da referência. Essa próxima informação que vem logo depois da referência do transistor identifica o seguinte: quantos resistores existem lá dentro e qual é a razão entre esses resistores. Por exemplo, veja só, existe uma sequência de letras alfabéticas para identificar o que tem lá dentro, né? E a razão entre esses resistores. Eu vou colocar aqui algumas. Por exemplo, letra E, se vier, pode vir a letra E, que é o nosso caso, pode vir a letra X, pode vir a letra Y, pode vir a letra T, pode vir a letra G e outras letras do alfabeto também podem vir. E não se preocupe não, que eu vou postar essa tabela de identificação lá na aba Comunidades do nosso canal. Então depois você acessa a aba Comunidades e colhe essa tabela de identificação para você e guarda também nos seus arquivos para poder você ter sempre quando precisar relembrar disso. Vamos lá, voltando. Perceba, quando vem a letra E, identifica que existem dois resistores. Deixa eu falar logo aqui das letras T e G, que é melhor, né? Olha, se vier uma letra T, a T identifica que só vem R1. Então T identifica para nós técnicos que o transistor só possui um resistor interno. Então se fosse um DTC 144T, eu já estaria sabendo que só tem um resistor lá dentro. Tá vendo como uma referência legal? Conhecer a referência legal? Porque eu já saberia que só tem um resistor lá dentro, e é o R1. Mas, e se viesse a letra G? A letra G identifica que só existe R2. Então, neste caso, a letra G identifica para o técnico que apenas R2 existe no transistor. Percebeu? Então, para a letra T só existe R1, para a letra G só existe R2. Portanto, no meu caso, seria um DTC 144T, seria um único resistor de 47K, mas seria o R1. Ou DTC 144G, seria um único resistor de 47K, mas seria o R2. Entendeu? Mas e quando não vem nem T nem G? E quando vem E, X, Y, M, enfim, outras letras do alfabeto? Bom, eu coloquei aqui as três primeiras. Por exemplo, quando vem E, existe uma razão entre o resistor R1 e o R2. A letra E diz que a razão entre eles dois é de 1 para 1. Ou seja, o que isso quer dizer? A letra E diz que a razão é de 1 para 1. Ou seja, se o valor de R1 é de 47K, o valor de R2 também é de 47K. Entendeu? Tá vendo como a referência é legal? A letra X diz que a razão é de 1 para 2. Então, veja, X diz que a razão é de 1 para 2. Significa dizer que o valor de R1 é de 47K e o valor de R2 é a metade de 47K. É de 1 para 2. Tá vendo? No caso da letra Y, se viesse DTC 144Y, a razão entre R1 e R2 seria de 1 para 5. Ou seja, seria o valor de R1 47K e o valor de R2 a quinta parte de 47K. Entendeu? Então perceba que a referência do transistor, ela diz muito sobre o componente, né? Então de lá para cá nós viemos identificando toda essa referência até a gente encontrar o valor do resistor interno só pela referência e também a quantidade de resistores que existem.
só pela referência, tá vendo? Ou seja, a sequência da referência desse transistor, a sequência da referência dela vai contando a história sobre o transistor, ou seja, a sequência da referência do transistor vai contando a história sobre ele. E por fim, temos a letra K. Vamos à letra K agora? A última letra dessa referência identifica o tipo do encapsulamento, né? Então, neste nosso caso aqui, veio a letra K. A letra K indica que esse encapsulamento é um encapsulamento do tipo SMT3. Então, neste caso aqui, ó, SMT3. Este é o encapsulamento desse tipo de transistor digital. O encapsulamento SMT3 é um encapsulamento SMD, como você pode ver aqui na TV. Dê uma olhada. Aquele é o encapsulamento SMT3 indicado pela letra K. Ou seja, esta última letra aqui da referência identifica o encapsulamento do transistor digital. Pronto. Agora chegamos ao fim de toda a sequência de análise desse transistor digital, descobrindo várias características elétricas dele. Perceba que a referência conta a história do componente, não é uma coisa à toa, é uma história contada para nós técnicos ficarmos mais à vontade, principalmente na hora de testar esse componente. Vamos aqui finalizar fazendo uma revisão? Bora! Nós sabemos o seguinte, que eu tenho o transistor bipolar de junção, deixa eu colocar mais para cá, eu tenho o transistor bipolar de junção comum. O transistor bipolar de junção comum, ele não traz resistores de polarização, não é verdade? Ele é simplesmente assim, ó, um transistor que tem coletor, emissor e base, mas sem resistores de polarização interna. Beleza. Só que quando eu pegar um transistor que vinha escrito DT na referência, já significa que ele é um transistor digital. E o transistor digital, na minha mente, já tem resistores internos. Pode ser 1 ou 2. Então, neste caso, eu vou colocar um resistor digital aqui na base. Por quê? Porque o DT já identifica isso. Outra, dê uma olhada, a letra C. A letra C identifica que esse transistor digital é de polaridade NPN. Ou seja, se ele for A ou B, se vier A ou B no lugar do C, ele vai ser PNP. Mas se vier C ou D, então significa dizer que ele é NPN. A letra C, polaridade. Aí agora a gente vem aqui para frente, para a referência do componente. Por quê? Na referência nós temos 3 dígitos e o primeiro dígito indica as características elétricas do transistor. Se ele é um transistor comum, de uso geral, um padrão, ou se ele é um transistor que possui características elétricas especiais, por exemplo, de baixa tensão VCE, né? Uma tensão VCE de no máximo 12 volts. Então, no nosso caso, veio o dígito 1, significa dizer que tanto sendo 0 como sendo 1, esse transistor é de uso comum, é de uso geral. Muito bem. Vamos para a sequência. O 4 identifica o valor do resistor interno, o resistor R1. Então, neste caso aqui, o 4, ele indica um resistor de 4,7 ohms. O 4 é o segundo dígito, e o segundo dígito pode ser 1, 2 ou 4. Como no nosso caso o segundo dígito é o número 4, o número 4 identifica que o valor do resistor R1 interno é de 4,7 ohms. Então eu já posso dizer aqui que R1 lá dentro do transistor é de 4,7 ohms. Neste momento, até agora, né? Eu já sei que era de 4,7. Só que eu tenho o terceiro dígito. E o terceiro dígito é o fator multiplicativo do 4,7.
o que significa dizer que eu agora tenho que pegar este valor e analisar em função do terceiro dígito, para poder compor o valor resistivo final do resistor interno. O terceiro dígito diz assim, ó, se vier um número 3 nessa posição, multiplique 4,7 por 10 elevado à terceira. Mas se vier o número 4, multiplique 10, o 4,7 elevado a 10 à quarta. Mas se vier o número 5, multiplique 4,7 por 10 elevado à quinta. O nosso caso veio 10 elevado à quarta. Concorda? Porque veio o número 4. Então, quando a gente multiplica 4,7 ohms vezes 10 elevado à quarta, a gente colhe o valor final do resistor R1. Esse resistor R1 é de 47K. Tranquilo? Vamos seguindo, porque agora nós temos a letra E. A letra E está numa posição onde identifica a razão entre os resistores e a quantidade dos resistores. Não é verdade? Veja só, repare, eu tenho um resistor até agora, justamente porque nós estávamos seguindo a sequência de análise. Só que esta letra, ela está numa posição que identifica a quantidade de resistores internos. Se viesse a letra T, eu ficaria aqui mesmo, só com R1. Tá vendo? Se viesse a letra T, eu ficaria apenas com R1. DDC 144T. T indica, para mim, técnico, que só existe R1 nesse transistor digital. Então, olha o detalhe. Quando eu fosse medir entre base e emissor aqui na bancada, eu já saberia que teria que encontrar o valor resistivo de 47K. Entendeu? Como é interessante unir as informações técnicas do fabricante ao seu teste prático. Ou seja, quanto mais você conhecer da referência do componente, mais fácil será você realizar o teste prático dele. Segue. Então, neste caso aqui, o meu não veio a letra T, né? E nem veio a letra G. A letra G indicaria para mim que só existiria o R2. Você sabe muito bem que o R1 fica em série com a junção base-emissor, o R1. O R2 não, ele fica em paralelo com a junção base-emissor. Não é verdade? Então, se viesse a letra T, eu só teria R1 polarizando a junção base-emissor. Se viesse a letra G, eu teria apenas R2 em paralelo com a junção base-emissor, e ele seria de 47K também. Concorda comigo? Mas veio a letra E. O que é que a letra E está me dizendo? Está me dizendo que eu tenho 2 resistores internos. Como é que eu sei isso? Como é que eu sei disso? Pela relação 1:1. O que significa dizer que eu tenho que desenhar o segundo resistor, que é justamente o meu R2. E como a relação entre eles dois é de 1:1, significa dizer que o valor de R2 também é de 47K. Muito bem, então R2, 47K. Olha como mudou agora a história. Quando eu for medir entre base e emissor lá na bancada, eu tenho que encontrar quantos ohms? 94K. Concorda comigo? Porque se você tem aqui 2 resistores de 47K, então 7 mais 7 são 14, vai 1, 4 mais 4 mais 1, 4 mais 4, 8 mais 1, 9, vai dar 94K. Então, veja que não é aleatória a identificação, a referência de um transistor digital. São informações técnicas para ajudar você, para ajudar a mim a desenrolar mais rápido as paradas da bancada. Tá me entendendo? Beleza. O que mais temos de informação? Temos de informação a letra K. Então, aqui eu já estou com todas as informações possíveis do transistor, só fazendo a leitura da sequência da referência dele, e eu finalizo aqui com a letra K,
a letra K vem dizendo que tipo de invólucro eu tenho. Espero que você tenha entendido essa identificação, que essa identificação possa lhe ajudar de alguma forma na bancada, né? Principalmente na hora da prática, e que você, se por acaso não tem acesso ao datasheet, procure ficar antenado em relação à referência, porque ela diz muita coisa, como você acabou de ver. E se você quiser aumentar o conhecimento em relação ao transistor digital, eu vou deixar aqui um card para você clicar e assistir essa aula que já foi postada aqui no nosso canal do YouTube. E também vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você acessar essa aula também, caso você não queira vir pelo card, você vê pelo link e assiste essa aula de qualquer maneira. E aí você aumenta o conhecimento neste tipo de componente. Tranquilo? E com a identificação das características elétricas do DTC, a gente agora encerra essa nossa aula. Espero que você tenha entendido o quanto é importante o sufixo do componente, para que na hora que você for substituir, você preste atenção no sufixo, porque ele determina uma característica elétrica. E essa característica elétrica deve ser mantida sob pena de você modificar o funcionamento do circuito. E também que você tenha entendido que a referência, ela diz muito sobre o componente, não é mesmo? Então, dependendo da referência, como foi no caso do diodo Zener e do DTC, transistor DTC, a referência traz toda uma identificação de várias características para este componente. Muito bem, quero agradecer por você ter estado comigo nesse vídeo, me acompanhando até o final. E se você já é um inscrito e gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, porque você vai ajudar o canal a se manter ativo, em atividade, né? E se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se e ative o sininho para poder receber notificações de novos vídeos. E claro, se você quer ajudar pessoas que você ama a aumentar o conhecimento na eletrônica também, não esqueça de compartilhar este vídeo. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau para você.